Olá, meus irmãos, graça e paz. Nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia vai narrar sobre o cego de Jericó. Mateus ele vai enfatizar sobre os dois cegos, só que Marcos e Lucas eles enfatizam apenas de um. A Bíblia vai nos dizer que saindo de Jericó, Jesus com uma multidão, ouvindo o cego que Jesus estava passando, que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos deixa claro que quanto mais ele clamava, mais as pessoas diziam: cala-te, porque ele não vai te ouvir ou não vai te responder. E quanto mais as pessoas criticavam e pediam para que ele viesse se calar, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui existe algo extraordinário. Observe que o vídeo anterior nós falamos sobre o clamar com sabedoria, clamar a Deus com entendimento. Foi isso que Bartimeu, filho de Timeu, este cego, fez. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar das profecias. É por isso que no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20 vai dizer: crerdes nos seus profetas e prosperareis. Observe que quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele está clamando com sabedoria. Ele já tinha ouvido falar das profecias de Isaías. Observe que Isaías ele vai profetizar e vai falar sobre a aliança que Deus havia feito com Davi, que no seu trono sempre iria ter ali alguém, não ia acabar ali a sua descendência no seu trono. E Isaías capítulo 11, o verso 1 vai dizer: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, apontando para o Messias, apontando para Cristo. Então observe que quando ele diz Jesus, filho de Davi, é por isso que Jesus para toda aquela multidão e diz: ei, alguém está me chamando. E todos aqueles que estavam criticando disseram: ei, ele mandou te chamar. E a Bíblia vai deixar um detalhe, Marcos ele vai narrar esse texto e ele vai dizer que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse é um detalhe muito importante. Observe que o Império Romano, na época, todos que tinham uma deficiência, e na época eram trabalhos forçados ali, trabalhos brutos, e quem não tinha ali condições de trabalhar, o Império Romano dava ali uma capa, um paliativo, para que eles viessem ficar ali à beira do caminho, mendigando. Não é diferente nos últimos dias. O governo ele sempre traz um paliativo para que as pessoas fiquem acomodadas ali, vivenciando como escravos. E o interessante é que muitas pessoas não são deficientes, muitas pessoas têm promessas de Deus para cumprir, mas permanecem ali vivenciando como escravos, quando na verdade tem coisas extraordinárias para fazer e para cumprir nessa terra. Então observe que ao encontrar-se com Jesus, imediatamente ele largou aquela capa. Isso está mostrando: eu não vou utilizar mais ela, eu não vou precisar mais. Eu indo ao encontro de Jesus, eu não serei mais o mesmo. Foi isso que aconteceu. Ele lançou de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. E observe que o texto continua. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Observe que Jesus diz: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele clamou: Jesus, filho de Davi. Ele creu nas profecias, ele creu no que já havia ali profetizado por Isaías.
Ele guardou aquilo ali. Ele creu no que ele estava ouvindo. E ele vai ter com Jesus. E ele vive agora uma nova realidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma nova realidade. Existe a verdadeira identidade para a tua vida. Observe que o sistema do mundo, automaticamente, ele coloca uma capa nas pessoas. Onde as pessoas não conhecem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, pessoas vivem ou tentam viver o que não são, tenta aparentar, mostrar algo que não é, e automaticamente o mundo ele é um sistema maligno e enganador, e as pessoas vivem com essa capa. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, essa capa precisa ser retirada. E agora vai vir um revestimento. Mas o revestimento não é por fora, é o revestimento por dentro. O selo do Espírito Santo de Deus. É um revestimento dentro e um revestimento de poder nas nossas vidas. E não mais precisamos usar capa. Não mais precisamos viver uma vida de aparência. Mas vivenciamos a verdade. Porque quando chega a luz, ela vai clarear e vai mostrar tudo o que está errado e vai consertar e nos alinhar através da palavra do Senhor. Ei, existe uma nova realidade para a tua vida. Cristo, ele veio, foi à cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a autoridade que havíamos perdido lá no Jardim do Éden, que Adão havia dado nas mãos de Satanás. Jesus veio e conquistou de volta para nós. Existe uma nova realidade para a tua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses últimos dias, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se encontra com Jesus. Entrega a tua vida por inteiro a Ele. Lança essas capas, lança esses paliativos que colocaram sobre a tua vida até hoje e se lança em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que aquele cego foi curado instantaneamente e ele não retornou ali. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu continuidade seguindo a Jesus. Havia uma multidão seguindo ele, muitos querendo que resolvesse alguma causa. Mas ele creu no que já havia dito. Ele creu nos seus profetas e prosperou. Sabe por quê? Porque ele guardou aquilo ali. E quando viu que era Jesus de Nazaré, ele diz: ei, aí é o Messias, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Clama com sabedoria, clama com instrução de Deus na palavra. Não com o que os outros dizem, mas através da palavra. E você verás a glória de Deus na tua vida. Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor. Maior é o que Ele tem para minha e para a tua vida. Fica na paz no nome de Jesus.